Dando partida aí. Então, boa noite. Estamos aqui reunidos através do projeto chamado Projeto de Extensão Redeco, Rede Econômica, né? Que o Departamento de Economia, através do site, procura divulgar diversos materiais informativos sobre economia, né? Vídeos, podcasts, textos, né? Foi um trabalho iniciado na pandemia e que a gente está dando continuidade aí em parceria com os professores do departamento e os estudantes, que são parte importante dessa equipe. Então, aqui hoje nós estamos com o professor Samuel, que vai apresentar o seu livro, que acabou de ser publicado, vai oficialmente lançar seu livro sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, e vai nos presentear um pouco aí com seu rico argumento e sua defesa, né, sobre o que ele aborda em relação à lei de responsabilidade fiscal. Então, agradecemos o professor Samuel, professor João Vitor, da equipe do projeto Rede Econômica, assim como o João Carlos, o Alexandre, a Milena e o Gustavo. Então, nesse momento, eu abro a palavra, caso o professor João Vitor queira fazer mais alguma colocação, depois a gente passa aí para o professor Samuel fazer a sua apresentação sobre a lei de responsabilidade fiscal, uma abordagem crítica, heterodoxa e que merece um acesso amplo, né, e uma divulgação aí para que todos conheçam uma abordagem crítica e reflexiva, né, sobre o assunto. Obrigado a todos. Professor João Vitor. Primeiramente, boa noite, agradeço pelas palavras do Prancácio, agradeço a presença de toda a equipe, e primeiramente ao professor Samuel, por não só pelo livro, mas por nos presentear rotineiramente com sua experiência, com o aprendizado, com esse conhecimento que é tão enriquecedor aqui para a Academia Piauiense, e dizer que esse espaço é um espaço muito importante, que ele reflete uma continuidade de um trabalho que o departamento fez ao longo da pandemia, de buscar democratizar o conhecimento econômico a partir das redes sociais, em especial do site. Então, o Redeco, ele representa um esforço para institucionalizar essa ação que já vimos fazendo, e ele tem como protagonistas o corpo acadêmico, docente e discente do curso de economia, e com isso não posso deixar de reconhecer a importância significativa dos nossos alunos, que são parte integrante desse processo. Então, é um orgulho poder estar fazendo parte desse lançamento do livro, que está chegando, daqui a alguns dias eu vou ter o prazer de tê-lo em minhas mãos e fazer essa leitura, e que eu tenho certeza que é bastante enriquecedor, por ser um tema que agora se torna cada vez mais relevante, né? Estamos passando por uma pandemia, a pandemia reflete uma crise fiscal, e a crise fiscal não é uma questão espontânea, né? Existem elementos institucionais que foram construídos historicamente que acabam impactando nossa situação hoje. Então, tenho certeza que vai ser uma apresentação muito enriquecedora para qualquer público interessado em compreender a realidade brasileira. Então, mais uma vez agradeço o espaço, espero que seja muito proveitoso, e eu convido a fala ao professor Samuel para que ele possa nos agraciar com sua apresentação, e aí ao final nós podemos abrir uma discussão com um debate mais, um diálogo mais interativo. Obrigado. Professor Samuel, pode ficar à vontade. Bem, eu queria agradecer o convite dos colegas, professor Prancácio, o professor João Vitor, de participar desse evento. A nossa universidade tem se revelado, nesse período, mais uma vez, né, para apresentar para a sociedade alternativas de defesa da sociedade. E, com respeito ao meu trabalho, ele diz respeito à perspectiva da economia política que remonta aos clássicos, né? Você pensar a economia como sendo uma ciência heterodoxa, como se uma ciência social e eminentemente política. Então, nessa perspectiva, e a partir da visão que você vê da ciência econômica como uma técnica neutra e isenta, né, da sociedade, é que eu passei a estudar, né,
a questão Brasil, porque essa é a minha preocupação maior, é estudar o Brasil, porque um país como esse, com alta potencialidade, um país que em 40 anos conseguiu fazer a segunda revolução industrial, ainda encontrar nesse país uma grande miséria, né? Uma grande miséria, um grande desemprego, e pior, depois dos anos 90, uma regressão enorme, né, do seu parque industrial, das políticas econômicas de desenvolvimento, porque eu sou de uma geração que pensava o Brasil de futuro, a perspectiva para a sociedade e para os jovens era de melhorias. E a partir dos anos 90 para cá, o que você tem é uma regressão enorme, o aumento da criminalidade e da delinquência pela falta de oportunidade para essas gerações. E aí eu procurei, né, ver toda essa engrenagem que foi montada, né, que remonta dos autores monetaristas, a primeira recomendação de regras para o Estado, os autores novos clássicos, os autores da Escola de Virgínia, né, o James Bull, todos eles faziam uma engrenagem para conter a democracia, né, conter a democracia, colocando regras no Estado, e as regras hoje, né, principalmente Banco Central Independente, lei do teto, lei de ouro, lei de responsabilidade fiscal, que impede o Estado de atuar em favor da democracia. Sendo assim, né, eu estudei a lei de responsabilidade fiscal, né, diferente da ótica ufanista que é colocado pelos economistas contadores e administradores de Estado gerente, né, que preza pelo equilíbrio fiscal, é você entender o que representa essa lei e o que é o Estado. Então, o meu trabalho procura, inicialmente, mostrar que é falso essa dicotomia de teoria do pêndulo, que a direita, o mercado, a esquerda, o Estado, né? Ora Estado, ora mercado, isso é uma falsa dicotomia. Então, procura apresentar todo o avanço, né, da visão liberal que começa com Smith, e eu termino, né, até nas correntes atuais, liberais, depois vou para o lado heterodoxo, o lado do pêndulo, né, que começa a partir das ideias de Keynes, e eu termino, né, mostrando os novos keynesianos, pós-keynesianos, e o MMM, né, mostrando de atuação do Estado, e depois avanço para uma visão marxista. Por quê? Porque o estudo da ciência não é o estudo da aparência, que é o trabalho da ortodoxia. É descobrir a essência. E a essência é descobrir o que é o Estado. E o Estado é um elemento que criou o capitalismo, foi criado pelo capitalismo e se transforma ao longo do tempo para a necessidade do capitalismo. Então, o Estado atual ele foi modificado para atender uma dinâmica do capitalismo atual, que é o capitalismo financeiro. Então, o terceiro capítulo é mostrar a dinâmica do capitalismo atual, o capitalismo financeiro, e como esse capitalismo financeiro determina toda a lógica do capital produtivo também, né, que entra nessa lógica, e aí você tem que essa visão de capitalismo financeiro, ela acaba atrapalhando, né, o crescimento real da economia global. Nunca a economia global cresceu a uma taxa tão baixa, e aqui na periferia a coisa ficou pior, né, que ao assumir isso. Então, essa é a primeira parte do trabalho. Na parte seguinte, eu entro no Brasil mostrando como essa ideologia entra, né, a partir de todo um manancial que é colocado pela imprensa, por think tanks liberais, que passam a difundir essas ideias, né, principalmente nos cursos de direito, nos cursos de administração, formando profissionais na grande imprensa, municiando tudo isso, né, nos órgãos de empresários que vão difundir essa ideia, né, que se a gente não se adequar a essa realidade, nós vamos ficar fora do mundo. Né? É o primeiro discurso do Consenso de Washington. Depois disso, eu avanço mostrando como o Brasil implementa o Consenso de Washington no governo Fernando Henrique, né, e o governo Lula apenas representa a implementação do segundo Consenso de Washington, né, que é a modificação do Consenso de Washington, propondo medidas de políticas sociais, de defesa dos mais necessitados, porque essas medidas de política econômica do Consenso de Washington iam causar muita miséria e muito desemprego.
Então, era necessário, para ganhar legitimidade, que o Estado realizasse essas políticas, né? E, a partir daí, é que eu chego na Lei de Responsabilidade Fiscal, que era uma das medidas que foi adotada, né, a partir do Brasil de 1999, né, quando a gente quebrou, e o FMI, né, exigiu a implementação do tripé, né, superávit primário, câmbio flexível e tudo mais. E aí os intelectuais brasileiros colocam a lei de responsabilidade fiscal, porque o governo federal já vinha aplicando as medidas de ter superávit, mas os governos subnacionais, os estados e o município estavam fora disso. Então, a lei de responsabilidade fiscal veio para obrigar os estados subnacionais a implementar as medidas que já eram práticas no governo federal. E aí eu coloco isso para entrar na lei de responsabilidade fiscal, mostrando primeiro a visão da ortodoxia dela, que é ufanista, e depois eu entro na visão de mostrar, pegando vários pontos da lei, mostrando que ela controla o Estado nos gastos, né, necessários, mas não toca no ponto principal, que é o controle do gasto financeiro, que esse gasto continua livre, né? E tanto no governo federal quanto nos governos subnacionais, e que a dívida só faz crescer, e não é uma dívida desde que iniciou esse processo, não é uma dívida porque o Estado gasta mais do que arrecada, como é o discurso, o Estado é perdulário, o Estado está criando direito demais, como o atual ministro está dizendo, que as pessoas vivem muito, ou porque está financiando a escola de pobre, nada disso. Toda essa dívida que cresce cada vez mais é uma dívida financeira que, mesmo com superávites astronômicos, né, em termos de Estado, que deixa de investir, né, o investimento é cada vez menos priorizado, o gasto de juros sempre supera o superávit e a dívida cresce. Não é à toa que nós já pagamos 5 trilhões de dívida e a dívida ainda está em 5 trilhões. E mostra agora, né, que a dívida com essa crise, né, ela explodiu não porque o Estado gastou muito, mas muito pelo contrário. A dívida conjuntural explodiu porque a receita pública caiu com a grande recessão que foi montada, né? E aí veio a pandemia e necessitou novamente que o Estado gastasse de alguma maneira, né? O Estado foi obrigado pelo Congresso, não pela política, porque o Estado atual ainda é pior do que os outros, e pratica uma política proposital de não fazer nada. Então, eles não são incompetentes, não são idiotas, muito pelo contrário, embora realmente sejam. É uma equipe de ipsiliter, desde o seu capitão até o último, formado por pessoas do mais baixo nível intelectual, moral e de conhecimento. E essas pessoas estão propositadamente deixando a pandemia evoluir, ou seja, na saúde e na economia não se faz nada porque o projeto é não fazer. Isso é ideológico. Então, a lei de responsabilidade fiscal é um instrumento que ela obriga os estados a ficarem na mão do capital financeiro. Há um domínio de classe, economia política, ou seja, o capitalismo mostra que o Estado é um órgão de classe e que as classes hegemônicas utilizam o Estado para seu projeto. E o projeto hoje é do capital financeiro. Ele tem todo o controle dos meios de comunicação, ele fornece todos os economistas que vão ter acesso à grande mídia. A grande mídia sempre leva os mesmos, que discutem as mesmas coisas, debate o mesmo, não leva grandes intelectuais, não leva grandes economistas da academia, mas sempre são economistas que fizeram um plano ou economistas que vêm do mercado financeiro, que fabricam o boletim Focus, essa picaretagem, né, que é realizada para fornecer os dados do Banco Central, que é os dados que o mercado financeiro quer. Então, o que eu procuro mostrar é isso, que foi uma regra, como nós temos a lei do teto, a lei de ouro, que impede o Estado de atuar em defesa da democracia. E é colocado como uma técnica neutra, uma grande vantagem para o Estado, mas muito pelo contrário. Eles apenas usam o Estado, né, para direcionar a grande margem dos recursos para o setor financeiro, e aí vem um discurso para enganar a sociedade, que é sempre o mesmo desde Getúlio. É que o político é ladrão, o Estado é ladrão, e o problema está no roubo. Mas aí, quem quiser se aprofundar melhor nisso, nós temos o Gessé, né, o grande
Gessé, com vários livros brilhantes, que mostra isso com uma clareza ímpar, que mostra como a nossa elite utiliza esse discurso para enganar a sociedade. E todo mundo ainda acha que é roubo. Quando esse roubo ele é endêmico na sociedade capitalista como um todo. Não só no setor público, mas principalmente na iniciativa privada. Roubo, né? Como dizia o grande economista brasileiro dos anos 60, ele dizia, olha, o roubo é endêmico na economia capitalista. Eu esqueci do nome dele agora. Inácio Rangel, o grande Inácio Rangel. Então, se tem roubo, é porque o capitalismo é dinâmico. Então, é esse sentido que eu quero mostrar. A lei de responsabilidade fiscal é apenas mais um instrumento que direciona a grande quantidade dos recursos públicos para o setor financeiro. Automaticamente. Não existe nenhum controle sobre o gasto público do setor financeiro que limite esses gastos, né? Muito pelo contrário, a lei obriga que estados e municípios tenham que realizar esses gastos, né, para o setor financeiro, como o governo federal, e impossibilita, né, que se gaste, por exemplo, com pessoal. Mas se você pensar que a saúde e a educação precisa de gente, não existe saúde e educação sem gente, você tem um controle, né, desses gastos e outros gastos do Estado que impede uma nação que precisa se desenvolver e crescer como a nossa, como o exemplo de todos os países que cresceram e desenvolveram, e o bom exemplo aí você tem do Cheng, né, mostrando todos os trabalhos dele, mostra tudo isso. Todo o país que cresceu foi capitaneado pelo Estado. E agora a China, né, tem mostrado isso de maneira claríssima, né? E nós abdicando do futuro ao matar a galinha dos ovos de ouro. Então, era isso que eu teria para dizer, para abrir, né, um discurso maior dos vários pontos que despertar a curiosidade dos amigos. Bom, gostaria de agradecer as palavras do professor Samuel e, ao mesmo tempo, né, como eu li o livro, li a tese do professor Samuel, eu vejo a riqueza de detalhes, né? Você tem uma tese sobre argumentos ricos que são baseados de forma sólida em toda a teoria econômica. Então, é importante que todos leiam a obra do professor Samuel. Certamente o nosso tempo aqui é muito curto, né, no sentido de esclarecer todos os argumentos, todas as defesas que o professor Samuel faz ao longo do texto para mostrar, né, o que de fato ele quer abordar, que é a institucionalização do Estado, né, em defesa do capital financeiro. Então, a obra rica, que o professor Samuel utiliza um método baseado aí na dialética, né? Ele fala de processos históricos, ele mostra a evolução da teoria econômica, mostra de que forma a ideia da liberdade econômica foi evoluindo ao longo do tempo, né? De que forma isso se consolida, né, no mundo como corrente e de que forma isso impacta nas relações entre as economias, né? E principalmente focando aí no Brasil, né? Então, é importante que todos leiam com calma, com atenção, que é uma obra muito rica e que nos traz uma reflexão sólida, né, sobre de como a economia funciona, de como essas relações se desenvolvem do ponto de vista global. E aí o professor Samuel, ele fala do processo evolutivo, né, da teoria econômica, mostra os estágios, né, dessa fase das ações, do ponto de vista das ideias econômicas liberais, né, de que forma isso evoluiu ao longo do tempo. E aí eu deixo, professor, uma pergunta no sentido de, se nós formos avaliar, né, do ponto de vista da evolução da teoria econômica, né, o que se esperava, né, até os anos 30, né, com a crise de 29, né, de que, de fato, as ideias liberais, elas prevaleceram, né, na economia,
como sendo parte importante de compreensão daquela realidade de que a economia funcionava sobre aqueles pressupostos, né? E é o que se percebe depois dos anos 30, né, com a ideia de que o ideal é você ter uma economia mista, né, não totalmente liberal, você ter um pouco de interferência do Estado, né, mas se pensava no Estado como um ator fundamental para o processo de desenvolvimento das nações, em defesa, né, do crescimento econômico, né, com metas de crescimento da economia. E o que se percebe é que nessas relações globais, e aí você deixa claro isso na sua tese, né, você tem as distorções a partir de uma heterogeneidade, né, de um pensamento que aparentemente pode não favorecer as economias em desenvolvimento. Então, você tem um pensamento que é, inclusive, atribuído à ação do Estado, baseada no pensamento que, de alguma forma, pode estar beneficiando as economias desenvolvidas em detrimento das economias em desenvolvimento, a exemplo do Brasil. Então, professor, de que forma, nessa trajetória, né, você tem uma evolução para o que você coloca esse novo estágio, né, do pensamento liberal sobre a ótica financeira? Então, de que forma você tem mudanças do ponto de vista da teoria econômica nessas relações que possam favorecer, né, os países em desenvolvimento, ou, de fato, pela sua abordagem, né, essa lei, como você mostra, ela é mais um instrumento de consolidação desse processo. Então, quais os caminhos possíveis das economias em desenvolvimento, a partir da constatação que você tem na sua tese, para que a gente crie alternativas nos países em desenvolvimento para superar, né, esses entraves das relações econômicas que, de alguma forma, são institucionalizadas, né, com todo o aparato legal, como você bem defende na sua tese. Aí eu faço essa primeira pergunta, não sei se você deseja responder em bloco, professor, ou vai respondendo em diálogo com cada um. Depois o professor João pode fazer, João Carlos, Alexandre, e a gente vai dialogando aqui. Como é que você prefere? Seria preferível responder logo, Prancas, porque você fez uma pergunta tão complexa que depois, quando for feito outras perguntas, eu posso esquecer e deixar batido, né? Primeiro, a gente tem que lembrar que o capitalismo apresenta um desenvolvimento desigual, né, e combinado, e que, para superar isso, quer dizer, você vê que nos últimos 100 anos, você não encontra nações que conseguiu chegar ao bloco dos ricos, a não ser agora a China, depois dessa alternativa, né, dado a grande quantidade da população e tudo, de ter um controle grande do Estado num socialismo de planejamento, né, que fez emergir essa potência, mas como a quantidade de pessoas e riqueza lá não conseguiu se espalhar para que você tivesse, por exemplo, você, pegando os dados, o nível de renda per capita tão elevado. Ou seja, não a alternativa para romper essas normas. Por que normas? Por quê? Porque essas normas foram criadas em Bretton Woods. Depois da Segunda Guerra Mundial, se criou as regras do jogo, onde a grande nação, ao impor suas regras, seus organismos e sua moeda, pode comprar o mundo todo e ter o mundo todo fornecendo para ele o nível de bem-estar que ele tem hoje. Você veja que a quantidade de divisas que esse país espalha pelo mundo, o dólar, só a China tem mais de 3 trilhões, nós temos quase 400 bilhões. O Tigre, os países do petrodólar têm mais de trilhão, o japonês tem outro trilhão, ou seja, esse país só emitir essa moeda tem transferência de riqueza para eles, além do que as regras do jogo faz com que eles extraiam o excedente desses países. Então, eles, embora tenham a potencialidade deles, as regras do jogo é que possibilitam eles se manter nesse patamar. E hoje eles se impõem não pela tecnologia, porque são os únicos países do mundo que têm a moeda do mundo e têm as armas, que podem impor aos outros a regra do jogo. Então, para você conseguir
entrar nesse negócio, você tem que ter uma tática. Não vai ser eles que vão dizer o que nós vamos ser, não são as recomendações deles. Você tem que se posicionar no mundo, né? E a partir daí você tem que ter um jogo de cintura de como, né, a gente pode alcançar patamares melhores de bem-estar para o nosso povo. E isso só vai com planejamento, com perspectiva de longo prazo, ou seja, com projeto de país. E nossas elites abdicaram disso. Nós não temos projeto. O projeto que tem é o projeto das elites. E o projeto das elites sempre é o último artigo que eu escrevi para o Informe Econômico, é de se adequar às exigências do capital internacional. A gente sempre está se entrando subalternamente ao capital internacional sem projeto. E agora, antes, quando nós estivemos a primeira vez, foi imposta porque nós éramos colônia. Depois, nós aceitamos uma submissão passiva e agora é uma submissão desejada de atrair o capital internacional financeiro e vender essa nação. Não existe nenhum projeto de incluir o povo. É só as elites fazendo negócio para ganhar dinheiro. O que significa uma exclusão cada vez maior do povo, o que aumenta as favelas, a delinquência, o tráfico, a marginalidade, o desemprego. E a alternativa do povo, o que é? É correr para políticos demagogos e para religiões atrasadas, que propõem que o sucesso está na ajuda de Deus, quando nós é que fazemos isso aqui. Ou seja, o Brasil é feito para deixar o povo de fora, o que significa que cada vez mais o futuro está sendo postergado. Fica aberto, então, o debate, professor João Vitor. Quem quiser levantar a mão, quem quiser fazer um questionamento, e aí a gente vai por ordem executando. Professor João Vitor. Boa noite mais uma vez. É sempre muito enriquecedor ouvir você, professor Samuel. É realmente uma referência que nós temos aqui na universidade. E essa referência me faz refletir sobre até que ponto nós temos autonomia no pensamento econômico nacional. Você citou Inácio Rangel, né? Inácio Rangel, para quem não sabe, é um dos mestres do planejamento econômico no Brasil, que infelizmente tem sido abandonado pelos nossos estudos, né? Se você fosse recordar o quanto a ciência econômica avançou no Brasil, durante muito tempo ela foi um instrumento de planejamento. E planejamento nada mais é do que a busca do desenvolvimento no longo prazo. E essa perda da perspectiva de longo prazo nos deixa à mercê de crises pontuais baseadas nos ciclos políticos, né? Então, a ideia do planejamento hoje é muito mais ligada a ciclos políticos, a formulação de orçamentos, a direcionamento de recursos, do que, de fato, uma mudança de estrutura, uma mudança de organização socioeconômica do país. Eu lembro que a última vez que nós tivemos, de fato, uma grande evolução, um grande debate acadêmico no país em torno de um problema crônico foi nos anos 80 e 90, em referente à hiperinflação. E você teve a FGV, você teve a Unicamp, você teve várias instituições com vários vieses, buscando compreender e lidar e solucionar um problema crônico nacional, que foi a hiperinflação, mas que, por alguma questão que eu acredito que você trata muito bem na sua discussão, acaba que os interesses internacionais sobrepuseram aquelas vontades acadêmicas nacionais e o consenso de Washington acabou sendo implementado com vias de estabilizar os preços, mas também recondicionar nossa economia internacional. Então, o nosso último suspiro, a nossa última busca por autonomia acadêmica, científica, buscando compreender uma nação, se deu, de fato, corrompida pela estratégia de estabilização a partir do consenso de Washington, e a partir disso nós parece que perdemos autonomia na academia brasileira e, de fato, o pensamento de longo prazo parece algo secundário em relação às necessidades de se cumprir o orçamento, muito em função da institucionalização da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, professor, dentro dessa questão, que você já trata muito bem em várias obras e vários artigos que você tem publicado, eu tenho alguns questionamentos, né? Não sei se são questões para serem respondidas ou para serem refletidas, mas pensando nessa perda de perspectiva de longo prazo que nós temos nos últimos 40 anos, e na perda de autonomia, tanto da academia, em formular um pensamento nacional,
como perda de autonomia do Estado em projetar ações de longo prazo, que estratégia nós temos hoje em meio à crise da Covid para poder solucionar esse problema que nós sabemos que é crônico, né? Que a crise apenas ela manifestou problemas que já existiam cronicamente na economia brasileira e que hoje um dos grandes agravantes da crise é, de fato, a rigidez fiscal que impede que nós criemos, de fato, melhores infraestruturas de saúde, de educação, de saneamento. Então, como voltar a pensar o longo prazo nesse momento em que existe uma grande perda de identidade do pensamento econômico nacional? E outra questão que eu gostaria de trazer para você também, que é mais para um debate, é que tem sido muito discutido recentemente, a partir da eleição do Joe Biden nos Estados Unidos, que existe uma tendência de superação do neoliberalismo em função do resgate de políticas de expansão fiscal, né? E essa discussão me preocupa bastante, porque eu não consigo ver com tanto otimismo essa postura dos Estados Unidos, porque, na verdade, eu compreendo que o neoliberalismo é algo muito mais complexo do que o orçamento fiscal, né, do Estado. Então, existe uma série de estruturas que condicionam a atuação dos agentes públicos e privados sobre o neoliberalismo, e eu não tenho essa segurança que, de fato, ele será superado a partir da crise da Covid. Então, outra questão que eu queria fazer para você essa, professor. Existe essa perspectiva de superação do neoliberalismo, né, com essa nova crise que se apresenta, e se há um pulso de uma autonomia do pensamento nacional na academia, e até que ponto nós podemos trazer isso à busca do planejamento de longo prazo para buscar, em algum momento, superar nossa condição de subdesenvolvimento. Eu agradeço bastante pelo espaço, professor. De fato, estou ansioso para ler a obra. Infelizmente, não tive acesso ao livro ainda, mas será um prazer, eu tenho certeza, quando eu puder fazer essa leitura. E obrigado. Eu é que agradeço, João Vitor. Eu lhe conheço, sei da sua qualidade. Você me conhece há muito tempo, então você querer ler o livro, quer dizer, isso me deixa orgulhoso, porque você me conhece mais do que tudo. Você me conhece na sala de aula, você me conhece como colega. Então, seria, quer dizer, será que esse cara vale a pena ler? Quer dizer, então você mais do que ninguém sabe, e isso me deixa orgulhoso quando a gente vê que um colega tem essa consideração, e vejo pelas suas indagações a sua inteligência e sagacidade de pensar o mundo, que esse é o nosso papel de economista, é pensar o mundo, né? E você não ser tão otimista, porque você tem que lembrar que nós mudamos do liberalismo para o keynesianismo só em meio, não só à Grande Depressão, mas principalmente à Segunda Guerra Mundial. Então, foram crises graves. Então, quando eu vi essa pandemia, eu li muitos artigos eufóricos que depois da pandemia nós vimos surgir uma nova sociedade. Eu digo, peraí, não é só uma pandemia assim que vai fazer com que as pessoas mudem práticas, regras que estão arraigadas. Então, eu também tenho essa desconfiança, né, que é preciso uma coisa ainda muito mais grave para você quebrar todas essas amarras, porque aí, entrando na primeira pergunta, aquela geração que pensava o Brasil, que pensava planejamento, saiu das academias, e a geração que foi formada, ela sempre foi formada nos Estados Unidos. O chique era fazer PhD na escola americana para voltar aqui com o discurso dele, ou seja, eles ensinam coisas que eles não praticam, que vai na periferia para ser disseminado, para se manter a hegemonia americana. Isso era feito por Roma. A gente tem que lembrar a história. Você não domina pelas armas, você domina pelas ideias. O cinema é outra coisa que eles dominam o mundo. Então, esses acadêmicos hoje, eles estão muito preocupados para escrever artigo para os professores deles nos Estados Unidos, de uma realidade que não é o Brasil. Então, eles não estão treinando novos economistas para isso. 80% do UFGV é formado por doutores PhD americanos. Se você vai no IBMEC, é a mesma coisa. São pessoas que não sabem, não conhecem o Brasil. E, principalmente hoje, são pessoas que estão trabalhando no mercado financeiro. Todos querem ganhar dinheiro, ficar rico. Então, não estamos preocupados com o planejamento futuro do Brasil. Então, o que ocorre é que quem luta por isso é desqualificado. É considerado. Lembre que logo quando veio o Plano Real, quem combatesse toda essa colonização era nhenhenhen, era dinossauro, era tudo isso.
Quando você vê que os países que cresceram nesse período, justamente a China e a Índia, o que a China fez? Copiou o Brasil. Eles vieram aqui e aplicaram tudo que a gente fazia aqui nos anos 70 de planejamento, de intervenção estatal, de bancos públicos. O que a China faz foi aprender conosco. E nós abandonamos tudo isso. E nossos acadêmicos que formam são todos formados por ideias americanas, que os americanos ensinam para os bobos, e nós aqui estamos abdicando do futuro. Eles vão para a televisão colocar cada discurso. Eu fico impressionado com Samuel Pessoa, com Marcos. De um primarismo que beira o ridículo. Mas esses que são chamados, porque vão dizer o discurso do mercado financeiro. Então, nós estamos nesse estágio do conhecimento, onde os grandes nomes, como Celso Furtado, Inácio Rangel, você tem um Bresser Pereira hoje, que sempre foi heterodoxo e não tão radical, mas você não vê o espaço dessa pessoa. Beluso, um grande intelectual. Você não vê essas pessoas sendo chamadas para esse debate. Nós temos grandes intelectuais aí que estão produzindo e que a mídia não deixa, não dá acesso. Quem chama? É a academia ou sites alternativos que divulgam, mas não são popular. E a nossa população precisa saber isso, para que a gente possa mostrar a ele que existe alternativa. Nós, economistas, sabemos. Existe N alternativa. Agora, as alternativas são alternativas políticas, de como nós queremos ser, para onde a gente queira ser, e que a elite não tem interesse que seja conhecido do povo. Obrigado, professor. João Carlos. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui ouvindo a palavra do professor Samuel. Quando a gente fala da instrumentalização do Estado em prol do mercado financeiro, a gente sabe que isso não foi um processo de agora. Isso é um processo a longo prazo, que vem já há um bom tempo. E quando é falado também que hoje não há mais um projeto de país por parte das classes, das principais classes, e por parte da classe política. E eu lembro que na sua palestra do Cesta Básica, sobre o seu livro Em Defesa da Nação, você fala que a classe política ela abriu mão de um projeto de país. Em que momento histórico foi decisivo nessa virada de chave em que as classes políticas e as classes econômicas principais do país abrem mão desse projeto de país e abraça a outras questões, ao mercado financeiro, a ganhos? Bem, João, excelente pergunta. Os anos 80 é fundamental para isso, porque nos anos 80, dado a redemocratização, nós conseguimos criar uma Constituição avançadíssima que propunha pela primeira vez transformar o indivíduo, o brasileiro, em cidadão. Todo brasileiro, a partir desse momento, era cidadão, e o Estado iria capitanear não só essas modificações sociais e políticas, mas o Estado ia continuar desenvolvimento econômico e crescimento econômico. Mas, ao mesmo tempo, nesse período, já vinha penetrando no Brasil as ideias monetaristas de liberalismo. E aí ocorre, que no período de renegociação da dívida externa, nosso país foi colocado de joelhos, porque os créditos internacionais foram segurados. E aí, nas negociações, começaram a se impor determinadas medidas que eram justamente medidas liberais. Nesse momento, como a dívida que era privada, a grande maioria, e o Estado estatizou, ficou na mão do Estado, a dívida externa, obrigou que o Estado, para pagar, como o Estado não exporta, para pagar, ele criou a hiperinflação. Era a maneira de arrecadar, de ter divisas para pagar alguma coisa dessa dívida. Então, em meio a esse caldo todo, você tem que as elites fogem, que elas sempre foram elites associadas dependentes. Elas vão reconfigurar esse grau de associação e dependência, procurando
uma associação de dependência pela nova lógica de hegemonia de ganhar dinheiro. E a dinâmica do capitalismo mundial havia mudado para o capital financeiro. Então, foi a lógica que as nossas elites procuraram, né, para manter os grandes negócios se expandindo e ganhando dinheiro. E, mais uma vez, excluindo o povo. E aí você vai instrumentalizando o Estado nessa linha, mas a Constituição diz outra. Não é à toa que todo o discurso, desde esse momento, era que a Constituição era o principal empecilho. E aí já se pensava no governo Fernando Henrique fazer todas as reformas. Mas foi o desastre do governo, porque essas propostas liberais levou o Brasil a quebrar 3 vezes. Quebrou em 99, quebrou em 2002, quebrou em 2003. E aí a população, né, foi para o outro lado alternativo, né, que propunha o governo trabalhador, dos trabalhadores, né, voltar a uma política de desenvolvimento, de emprego, atender à Constituição. E o governo dos trabalhadores não rompe com isso. Não rompe porque continuou com a priorização de defesa das elites, de ganhar muito dinheiro, né? E, do outro lado, atender um pouco os excluídos. Então, a classe média foi relegada ao segundo plano, e essa classe média que vai dar todo o apoio, né, ao golpe de 2016, que vai dar todo o apoio, né, a esse desgoverno que hoje impera na nossa sociedade, né, uma equipe de medíocres que comanda o país, que faz todo tipo de asneira, todo desrespeito à Constituição, ao povo, e as elites não se apoquentam com isso para, por exemplo, impor o impeachment. Ou seja, não sai o impeachment não é por falta de justificativa. Tem 1001 justificativas morais, legais e jurídicas contra esse grupo todo. Mas como as elites estão ganhando muito dinheiro com isso, com esse governo, e os negócios que eles ainda querem que privatize, então se mantém todo esse descalabro que é o nosso país, que agora é um pária mundial. Então, você tem que as elites financeiras ou as elites nacionais estão ganhando dinheiro. Quando eu falo elite financeira, a própria empresa produtiva também ganha dinheiro financeiramente. Se você for na CIA, tiver um cartão de crédito, ele diz que você tem dinheiro lá para emprestar. Ou seja, ela comanda o capital produtivo também. O capital produtivo procura. Os setores financeiros nas grandes empresas, os órgãos, são uma equipe muito grande. Nós, economistas hoje, todos os economistas hoje querem trabalhar no mercado financeiro. Ou seja, você forma profissionais para essa linha, porque lá dá dinheiro. Então, a dinâmica que contamina toda a economia e determina a lógica do sistema a nível mundial, ou seja, quem comanda, quem governa não é a democracia. Você elege o governo, qualquer que seja a linha de governo, mas ele tem que dizer amém para o mercado financeiro. Se não disser amém, ele vai ser derrubado. Qual justificativa vai ser? A mais absurda possível. Pedalada fiscal, qualquer outra coisa. Porque foram imposto lei e regras que você tem que cumprir. A pedalada fiscal só é uma regra que começa da lei de responsabilidade fiscal, que não foi cumprida, e isso deu margem a se derrubar uma presidente que foi eleita democraticamente. Mas isso não importa. Importa que ela não estava cumprindo o que determina o poder econômico. Porque quem governa realmente é o poder econômico. Obrigado, João Carlos. Obrigado, professor Samuel. Gustavo. Boa noite, professor Samuel. Boa noite a todos da reunião. Adorei a palestra, professor. E eu tenho uma pergunta sobre as implicações atuais desse novo consenso macroeconômico, porque com a crise da dívida externa latino-americana, lá nos anos 70, que se agravou em 80, fez surgir o consenso de Washington, que propunha a solução para nossos problemas. Porém, ao mesmo tempo, essas políticas foram fundamentais para a participação da América Latina nas organizações internacionais. Eu queria que o senhor nos falasse sobre essa subordinação que nós temos às políticas neoliberais aos países do centro até hoje. Bem, Gustavo, o que ocorre é que o neoliberalismo, né, você vai impondo regras para as periferias, e essas regras, né, faz com que os países da periferia abdiquem do planejamento, abdiquem do crescimento econômico,
achando que o mercado, né, vai levar a gente ao paraíso. Não existe na história da humanidade nenhum exemplo que o mercado sozinho levou a esse tipo de coisa. É o que eu tento colocar no meu trabalho. Sempre o capitalismo, né, é uma idealização Estado e mercado, onde o Estado é um dos principais aparatos, né, na dinâmica de expansão do capital. Quanto mais o capital cresce, mais o Estado cresce, e ambos, né, vão se modificando a partir da lógica que esse sistema impõe. Como o país hegemônico, né, o país hegemônico estava perdendo a competição internacional, ou seja, nos anos 80 surgiu, né, o Japão, né, que passou a desafiar a hegemonia americana. Você tem os países da periferia se industrializando. Quer dizer, esse contexto ele foi possibilitado, né, pela Guerra Fria. A Guerra Fria impunha que as elites e os países hegemônicos tivessem, de alguma maneira, abrir mão do processo de distribuição de renda, formação de classe média, que foi o que ocorreu na Europa e nos Estados Unidos, né? E na periferia a industrialização. A partir do momento que isso desaparece, não se precisa mais de classe média, não se precisa mais de país de periferia. Então, a receita que tem que ser recomendada agora é a defesa dos ricos, é a defesa das grandes potências. Aí você tem que isso se espalha para todo mundo, inclusive para a elite. Não é à toa que a classe média americana está deteriorada, né? O desemprego americano é enorme. Não foi à toa que se elegeu o penúltimo presidente, um idiota completo, né, como o daqui. Por quê? Porque a classe média americana estava ressentida porque desapareceu o sonho americano. Então, você tem que ir, o que aconteceu lá, vem para cá num grau maior, porque aqui não tinha estado do bem-estar como na Europa, e muito menos um nível de renda como nos Estados Unidos. Aqui a miséria já era grande, nos anos 80. E aí ela se aprofunda, não é à toa que eu cheguei aqui no Piauí nos anos 80. Você andava para riba e para cima, desculpe a brincadeira, e não tinha tráfico. Quer dizer, existia ínfimo. Não tinha o desemprego, não tinha a criminalidade. E de 80 para cá, explodiu tudo nesse país. Por quê? Justamente porque esse processo que a Constituição colocava para a gente começar a criar um estado de bem-estar social, distribuir renda, melhorar, para absorver esse povo, foi desmantelado e o Estado impediu de fazer isso. Então, se você olhar em toda grande capital e até nas cidades do interior, o que se explodiu foi justamente o desemprego, a miséria, a exclusão, o tráfico, a criminalidade, a delinquência, dado que as pessoas que estão à margem precisam sobreviver. Então, as nossas elites não se preocupam com um projeto de país, com defesa da nação, porque o Brasil, desde que foi descoberto, e até hoje, isso aqui é um negócio para as elites. Primeiro foi o negócio das exportações de café, sempre é um negócio que surge para ganhar dinheiro no mercado internacional. Veja que, em meio à pandemia, todos os grandes países protegeram seu mercado, protegeram a alimentação da população, se proibiu exportar alimentos para defender. Aqui não, os nossos alimentos todos foram a busca do mercado externo, o câmbio valorizado, o preço das exportações, explodiu a inflação. Em meio à capacidade ociosa, nós apresentamos inflação. Por quê? Porque as elites quiseram ganhar dinheiro exportando, importando, e o governo não fez nada para defender o povo brasileiro. O preço do petróleo, o preço do nosso combustível ligado ao câmbio, ligado à oscilação do preço internacional do petróleo, causando inflação de custos enormes. Isso é falta de política de planejamento que as nossas elites não têm o mínimo interesse. E a classe média, o povo não entende isso, né? E acaba legitimando esse processo por desconhecer, né, dessa realidade do Brasil. Obrigado, Gustavo. Obrigado, professor Samuel. Professor, se me permita mais uma questão. Eu sei que já foi um bom tempo aí, mas, assim, quando a gente olha para a sua obra, a gente vê a riqueza dos detalhes, né? Você consegue mostrar, como eu já falei um pouco aqui, de toda essa trajetória da evolução econômica.
E aí, o que vem à mente é que, principalmente com o pensamento neoclássico, né, nós tivemos a consolidação, do ponto de vista econômico, né, do valor-utilidade. Então, você tem o valor, ela é uma relação individual de satisfação. Então, é homem-matéria, homem-coisa, né, homem-objeto. E é interessante que, ao longo do seu livro, você, nessa sua veia heterodoxa, né, você faz, de alguma forma, um contraponto, né, com a abordagem que deu partida, né, para a economia enquanto ciência, que é a ideia do valor-trabalho, e, mais tarde, né, com a segunda, uma linha alternativa, né, na abordagem marxista, né. E aí a gente consegue perceber, né, que você mostra, de alguma forma, o conflito, né, entre as duas abordagens. Você tem a abordagem numa tendência clássica, neoclássica, né, que foi se consolidando ao longo de vários tempos, ao longo do tempo, na verdade, você mostra como isso vai se consolidando enquanto a prática da teoria econômica entre as nações, e a partir de uma relação de dominação, que ela é guiada pelo conceito econômico da relação homem-matéria. E, na verdade, você vai perdendo a relação do homem com o homem a partir do conceito econômico, né, que é a relação que tende mais, né, ao que o Marx coloca, que é, de fato, a relação entre pessoas, né, do ponto de vista de atender necessidades humanas, e que, nesse atendimento das necessidades humanas, você tem um certo conflitos de interesse que vão se consolidando. Então, a gente observa na sua tese, né, que, assim, a expectativa é que você sai de toda a evolução da teoria econômica, desde os clássicos, observa um pouco os neoclássicos, aí você vai mostrando a trajetória, como isso se consolida com o liberalismo, com o neoliberalismo, e com o que você chama de ultraliberalismo. Aí a gente espera, não, então o professor Samuel, quando ele finalizar, ele vai amarrar a tese dele com Keynes, e vai mostrar a importância do Estado como um ator, né, de desenvolvimento, e que esse Estado, atualmente, ele estaria agindo errado em favorecer a prática, né, ultraliberal. Mas aí a gente se surpreende, né, na sua abordagem, porque a partir desse seu método dialético, né, que é rico em buscar os fatos históricos, em trazer informações, dados, né? Você não vai ler um livro superficial, é um livro profundo, é um livro de grande base na teoria econômica, e que esclarece, além da teoria econômica, né, todo esse contexto da vida em sociedade sob as relações econômicas, das relações tanto internas quanto as relações do Brasil com o resto do mundo. Então, professor, aí a surpresa que a gente tem é que você fecha a sua abordagem, né, considerando o aspecto da relação social de produção, né, que vem da ideia do valor-trabalho, né, vem da ideia da mais-valia, vem da ideia da formação de classes, né, da estrutura de relação de desenvolvimento do capitalismo a partir da percepção marxista. Então, assim, aqui nós estamos no espaço acadêmico, então eu gostaria, se for possível, né, de que você fale um pouco dessa trajetória, né, do desenvolvimento do seu livro, mostrando essas amarras do método que você utiliza, né, que leva em conta um pouco desse aspecto histórico, né, de mostrar toda a evolução da teoria econômica, leva em conta apresentar os conflitos, né, do ponto de vista do entendimento da economia, como é que isso vem se estruturando, e a partir daí você mostra, né, sobre uma abordagem da relação humana, né, como alinhada, né, a dialética, a mostrar que, de fato, existe uma relação
entre classe e entre países, que se sobrepõem, né, à economia a partir de uma visão que é estruturalmente estabelecida na sociedade dessa relação homem-matéria. Então, é como se o homem atendesse plenamente à sua satisfação pela utilidade, e o Estado, né, passa a ser um agente do desenvolvimento, né, dessa relação homem-matéria, e não da relação homem e indivíduo, indivíduo social, né? Ou seja, a economia, ela tem uma abordagem mais direcionada à relação indivíduo, né, e objeto, e aí você tem uma perda da identidade coletiva, e as nações é como se tornassem dependentes, né, de um modelo que é implantado, né, nas sociedades, principalmente nas sociedades periféricas, como um domínio de relação sobre a força do conhecimento. Então, você tem a informação nas nações desenvolvidas, você sabe como fazer, e essa prática ela é tida como a correta, né, sob um viés da teoria neoclássica, para que as pessoas compreendam isso como verdade, que isso deve ser praticado. Você poderia falar um pouco dessa trajetória, dos argumentos que você levanta ao longo do texto, né, discutindo toda essa trajetória da economia, você trazendo dados, trazendo informações, então você usa do método, né, histórico, dialético, para conseguir defender de forma bem estruturada a sua tese. Obrigado, professor. Bem, Prancácio, com a realização desse trabalho, né, e ao longo da vida, eu tenho procurado entender a economia e entender o Brasil. Nesse processo, eu tenho como referência o que diz Keynes, o que é um economista. Economista, você precisa ser um historiador, você precisa ser um filósofo, você precisa ser um cientista político, você precisa entender economia, matemática. Quer dizer, você tem que ser eclético para entender o assunto. E também a visão de economia política dos clássicos, né, onde eles partiam, quer dizer, o que é que eu preciso aprender a economia? Para entender o mundo que estava nascendo. Esse mundo diferente é que despertou, né, a noção de economia. E esse mundo é um mundo que as decisões são decisões políticas e que existem classes sociais, que existem ganhadores e perdedores, e que existe uma lógica de funcionamento que faz com que esse mundo cresça ou não. Então, é nesse sentido que eu procurei empregar, né, todo o avanço da teoria econômica, mostrando como esse lado ortodoxo ele abandona isso quando o sistema está posto, ou seja, o capitalismo é dominante. E aí nós não precisamos mais mostrar que Estado e pessoas é que determinam e fazem as coisas, mas sim que nós nos relacionamos com a matéria. E nós vamos, de tal maneira, sendo educados ao longo do tempo, né, com essa relação, com essas coisas, que a gente até perde, né, de como nós nascemos tão livres que somos treinados para trabalhar e receber um salário, que não era comum. Ou seja, a força de trabalho ela foi criada no primeiro momento, né, e forçada a ser força de trabalho. Mas hoje ninguém mais, porque já está introjetado. Então, essas coisas avançam. E a teoria econômica passou a utilizar, né, e desenvolver esse método abstrato que nós relacionamos com matérias e tudo mais, e passou a ser hegemônica, de tal maneira que recomenda técnicas, né, como produtividade, como utilidade, ou seja, produtividade é a manutenção do status quo, ou seja, receber de acordo com a produtividade, ou seja, a distribuição de renda nunca vai ser modificada se você recebe de acordo com a produtividade, você mantém o status quo. Então, encobre todas as relações sociais, que é justamente o necessário para você entender as leis que são impostas. As leis não nascem do universo. Elas são criadas por homens que vão defender isso e vão ter interesses. Então, quem impõe as leis? No Congresso e tudo mais. Quer dizer, é o povo? Não é o povo. Ou seja, são determinados organismos de pressão. Os organismos de pressão que impõem a lei. Quando os negros,
os gays e outras categorias conseguem se organizar, conseguem legitimar as suas defesas perante. Então, é isso que a gente precisa saber, que em economia também é assim. Então, quem consegue ter força vai impor as leis que são... Então, só assim você vai direcionar para a lei de responsabilidade fiscal. Então, o objeto seu tem que ser bastante eclético e, acima de tudo, fazer ciência. Fazer ciência não é mostrar a aparência. A aparência, qualquer um, junta 2 com 2, 2, 3... Não, ciência é descobrir, desculpe, a essência da coisa. E isso dá trabalho. E isso não é para qualquer um. Não que eu seja tão bom assim, bem que eu gostaria de ser metade do que eu acho que seja, e não sou. Estou brincando, porque vocês me conhecem e sabem que eu continuo a mesma pessoa como sempre fui, vocês me conhecem mais do que eu, né? Então, eu apenas procuro mostrar, porque me indigna, né? Você vê a geração de jovens que a gente treina, pessoas brilhantes, e depois chegam aí sem ter emprego no mercado de trabalho, que vão se questionar se são realmente bons, se o curso prestava, quando o defeito está justamente na sociedade, que não vai criar emprego, não vai gerar emprego para eles, quando nós que fomos, eu que fui formado numa geração anterior, não tinha o grau de informação, nem a formação que eles recebem, e eu consegui um emprego. E consegui avançar. O que está faltando para o povo é oportunidade. E não tem oportunidade por quê? Porque o país não gera. Como é que eu coloco 1 milhão de pessoas numa cidade dessa como Teresina e não dou emprego para o povo? O que é que eu vou criar para esse povo? As pessoas precisam se alimentar, vestir e tudo mais. Vou criar alternativas que são alternativas que levam ao crime, à delinquência, porque as pessoas precisam sobreviver. Então, só a gente entendendo isso é que a gente vai procurar ver que precisa criar democracia, só com esclarecimento, só com participação do povo, porque não é a minha receita que é a correta. Ou seja, nós teremos que fazer uma receita correta com a grande maioria opinando que país nós queremos. Nós não podemos querer ser uma grande nação se nós não decidirmos querer ser, se nós não planejarmos. Mas isso é uma decisão democrática. Obrigado, professor. Mais uma rodada para a gente finalizar, a gente agradece o tempo. Aí, professor João Vitor, e aí se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, faz, e a gente fecha, agradecendo aí o professor Samuel com essa obra-prima aí que ele nos traz. Obrigado pela... Não chega a tanto, Francas, mas você é um amigo tão carinhoso que só as suas palavras, o que você fez na apresentação do trabalho me deixou tão honrado, tão orgulhoso, que se 1/10 daquilo eu fosse, eu já ficava feliz. Mas, de qualquer coisa, eu agradeço, porque eu sei do tamanho do seu coração e é uma honra para mim ter você como colega. Professor, fui seu aluno, eu tive que fazer como a escola me ensinou, então foram suas lições, eu só revelei os fatos, eu não disse nada demais, professor. É fato, obra-prima, muito bem escrita, argumentos sólidos, não tenho o que discutir, não, professor. Eu só disse o que estava lá. Obrigado. Obrigado, Brancati. E eu que fui aluno dos dois, que estou bem mesmo, né? Aí e o pessoal que está aqui podendo acompanhar também como estudante. Professor Samuel... João, agora você não precisa pedir nota. Aliás, você nunca pediu, eu tinha que segurar vocês, né? Mas o elogio não é por causa de nota. Não, já passamos. Já estava na minha banca também para professor efetivo, então já deu certo. Professor, eu fico me inspirando, estava ouvindo você falar e estava pensando uma coisa importante. Quando você falou de Keynes, né, do economista, que tem que ser um filósofo, matemático, historiador, estatístico, político, aquilo, na verdade, eu entendo como um recado muito claro, né, que foi dado nos anos 30, que o modelo de sociedade econômica deveria passar por um novo modelo de pensamento econômico, né? E esse modelo de pensamento econômico não era tão novo assim. Era novo em relação ao vigente, né? Porque se você pensar, o que é esse economista que é historiador?
que é político, que é filósofo, que é matemático. Ele é um economista político, lá dos clássicos, né? Porque a preocupação essencial da economia, com as primeiras publicações, era uma economia como uma ciência social abrangente. E essa preocupação da economia como ciência social abrangente nos possibilitava olhar para a essência das coisas e compreender de fato os fenômenos econômicos. Porque essa é a principal questão. Quando nós vimos lá, por exemplo, a publicação do Princípio de Economia Política e Tributação, de David Ricardo, que ele fala sobre a atuação do Estado como um agente tributador, ele fala como um agente distribuidor de renda. Então, a política fiscal não é simplesmente uma política taxativa, precificadora, é uma política basicamente de distribuição de renda, distribuição de poder, distribuição de responsabilidade entre as classes. E essa compreensão da atuação do Estado, trazida pelos economistas clássicos, nos dá uma possibilidade de compreender como as políticas públicas são bem ou mal executadas, para além de seus efeitos aparentes. E essa ideia de que o Estado era simples inimigo da economia, é simples um atrasador da sociedade, se nós olharmos com um olhar simplificado, superficial, aparente, nós vamos ver como a atuação do Estado gastando mais ou menos é um Estado bom ou ruim. Mas essa é uma visão superficial da coisa. Somente com Keynes nós conseguimos voltar a ver o Estado como um agente transformador. Então, quando você fala sobre esse pensamento mais eclético do economista, eu vejo muito mais como uma necessidade de repensar o fenômeno econômico como um fenômeno eclético do que, de fato, as várias habilidades que o economista deve ter. Porque as habilidades que eu tiver, se eu não conseguir olhar para o fenômeno como, de fato, ele é em sua essência, essas habilidades serão inúteis, né? Então, se nós formos pensar hoje em dia, por exemplo, lei de responsabilidade fiscal, somente como uma política baseada no tripé macroeconômico, apenas como uma política de contenção de gasto público, de previsibilidade de receita e orçamento, nós vamos olhar apenas para a aparência da coisa e não vamos compreendê-la como uma essência, como um instrumento essencial que envolve o conflito distributivo, e o conflito distributivo não é nada mais do que um conflito de classe. Então, não olhar para esse fenômeno em sua essência pura, que exige um olhar econômico, exige um olhar estatístico, exige um olhar historiográfico, exige um olhar filosófico, ou seja, não olhar para a lei de responsabilidade fiscal a partir de um olhar eclético, não de habilidades, mas de conceitos, e um olhar essencialmente para a economia como uma ciência social, não vai nos permitir compreender o problema e pode nos levar a posições ingênuas de achar que se o Estado gastar mais agora em 2021, nós vamos estar rompendo com o modelo vigente nos últimos 40 anos, ou seja, nós vamos cair numa ingenuidade de achar que esse modelo neoliberal ele é apenas baseado no quanto o Estado gasta ou deixa de gastar, o quanto ele tributa ou deixa de tributar, e não vamos compreendê-lo em sua real essência como um agente mantenedor de um conflito distributivo que é muito mais profundo. Então, recuperar Keynes hoje, eu acredito que é fundamental, porque o Keynes busca recuperar os clássicos. Então, é preciso recuperar os clássicos, não como uma teoria de Smith, Ricardo, Marx, não é esse o ponto, mas buscar compreender a economia, a ciência econômica como uma economia política. Isso, sem compreender isso, sem voltar a olhar para a economia como uma economia política, nós vamos simplesmente achar que o Brasil teve um milagrinho, né, como a Laura Carvalho fala nos anos 2000 com Lula, e que esse milagrinho acabou. Nós vamos achar que nós temos milagres como voos de galinha e não vamos compreender a realidade econômica em sua complexidade. Então, professor, eu fico muito feliz, e aí eu muito mais como um depoimento e uma coisa que você me inspirou na sua fala e nas leituras que eu fiz de seus trabalhos, porque existe uma necessidade muito grande de nós repensarmos a economia nesse aspecto profundo. E isso, nenhum estudo meramente analítico pode nos possibilitar. E o seu estudo nos permite chegar a essa compreensão. Então, mais do que falar sobre lei de responsabilidade fiscal, você está buscando um esforço profundo para repensar e ressignificar a realidade econômica, o pensamento econômico brasileiro. Isso, sair da Universidade Federal do Piauí, é um orgulho muito grande. E é por isso que eu fico muito feliz, professor, por esse esforço que acaba nos inspirando e nos dando condições de nos esforçarmos também, né? E quando você estudou, tenho certeza que você estudou os grandes clássicos da economia brasileira, e esses clássicos lhe fizeram dar um passo a mais, e nós aqui que estudamos os clássicos também lemos a sua obra e podemos dar um passo a mais, e talvez um dia podemos voltar para o início da economia e compreendê-la de fato como uma ciência social, né? Porque sem isso, a gente vai começar a achar que simplesmente acabar com a lei de responsabilidade fiscal vai mudar alguma coisa, como a gente sabe que o neoliberalismo é anterior a ela, e certamente, infelizmente, vai ser posterior também, né? Que ela é apenas um instrumento
de um conflito distributivo que é muito mais profundo. Então, professor, eu não sei se eu falei demais, mas eu, de fato, só queria externar a minha felicidade, né, de poder lidar com uma discussão tão interessante, tão profunda, que vai muito para além da superficialidade, né? Nos dá uma possibilidade de compreender a realidade muito mais profunda do que, de fato, olhar para uma lei e achar que seu livro é sobre uma lei. Se eu achar que seu livro é sobre uma lei, sobre uma política específica, eu não vou ter compreendido nada, né? Então, eu acho que seu esforço é muito mais profundo que isso, e eu fico feliz. E eu gostaria que você comentasse sobre isso, mas aqui é uma gratidão poder estar aqui presente. João Vitor, você tem razão. Essa questão de economia política é fundamental. Tanto quando eu falei para o Brancas que eu falei de Keynes, eu logo em seguida falei dos economistas clássicos e economia política. E como para os economistas clássicos, um grande economista clássico, embora marxista é Marx, né, é fundamental a questão de você entender a essência da coisa. Então, nesse sentido, eu corroboro e que você tem total razão no que você falou. Quer dizer, é preciso isso, entender a questão da economia política, porque senão a gente vai tratar de problemas e vai ficar na mesma superficialidade que a da ortodoxia. Então, não é avanço nenhum. É mais um paper, um papel que você vai receber um título na academia, mas que receber o título, como tem muitos modelos econométricos, aí tira que apenas fez um modelinho e daí? Quer dizer, na essência, o que é que significa? Não. Aí, no finalzinho, coloca, não, mas trabalhos posteriores, não sei o que, vai desenvolver e fica na superficialidade. E o mundo não modifica as coisas. Ou seja, você está sinalizando que é possível mudança, mas é uma mudança política, uma mudança de uma sociedade que está arraigada com princípios. Nossa sociedade, queira ou não queira, é escravocrata. Isso está arraigado na nossa sociedade. O povo está educado culturalmente a pisar nos outros. Não é à toa que você vê quase todo dia aí qualquer funcionário que desrespeita uma pessoa da classe média porque exige que ela cumpra regras, a coisa mais primária de uma sociedade, e ele sai com 4 pedras na mão. Isso é preciso entender isso, senão você não vai entender o Brasil. Por que o povo vai à rua, né? Por causa de um apartamento velho de quinta categoria num condomínio de classe média e num sítio velho, e não vai à rua, né? Porque o filho do presidente comprou uma mansão de 6 milhões. Ou seja, esses 6 milhões da mansão dava para comprar o sítio e o apartamento 10 vezes. Mas ele, o do apartamento e do sítio era um analfabeto, veio de baixo. Ou seja, um gênio da política, respeitado no mundo inteiro, mas na nossa sociedade. O brasileiro não cultua heróis. Os nossos heróis, eles são criticados. Nós temos um Chico Buarque, nós temos um Pelé, mas se briga porque o Pelé não era político. Mas ele não é político, ele era um esportista. Ou seja, nós não temos um Carl Lewis ou outros, como o americano, qualquer um vira ídolo e cultuado. Aqui não, nós acabamos com nossos ídolos. Mas eu concordo com o que você falou. É isso que eu procuro disseminar nos meus alunos. Eu digo a eles sempre, olha, eu quero que vocês gostem de economia e comecem a pensar por vocês. Não interessa a corrente, mas pense por vocês. É melhor errar pela minha cabeça do que responder, porque os outros fulano de tal falavam, mas eu vou sempre viver frustrado. Então, isso que é o fundamental. Então, eu não espero aplauso, eu não espero nada, mas eu tento escrever o que eu sinto e o que eu penso do meu país, porque eu acho que nós temos riqueza que dá para incluir todos. Não precisa ser igual, não precisa ser comunismo, mas não é um absurdo, como nós estamos vendo agora, as pessoas morrendo de fome por uma política deliberada de não fazer nada do governo federal, que tem todas as condições de manter, porque nós estamos numa guerra, e qualquer guerra, quer dizer, o Estado é quem deve defender a nação. Você emite moeda, faz política fiscal, faz qualquer tipo de coisa, porque o governo tem condição de fazer isso. Mas, ideologicamente e pelas leis,
lei de ouro, lei do teto, ele está impedido de fazer. É por isso que nós estamos nessa situação. E aí, o próprio povo que precisa sobreviver e os próprios empresários que estão jogados também nesse brigam para se abrir o país quando nós já morremos mais de 400 mil pessoas, que é um absurdo. Como se morrem 400 mil pessoas e o povo está preocupado com BBB. As pessoas estão morrendo, tem gente sofrendo, sendo entubado, sem nada. Por quê? Porque não se fez nada. É um escândalo uma coisa dessa. E agradeço as palavras que vocês disseram, principalmente porque vocês me conhecem pessoalmente e tudo mais. Isso me deixa muito honrado. Sei que muito é porque vocês gostam de mim como colega, como amigo e tudo mais. Mas, de qualquer jeito, a gente tem que dizer as coisas enquanto é vivo. Porque depois que morreu, todo mundo vira santo. Então, é um prazer eu dizer para as pessoas que gostam dela pessoalmente, que isso é bom, é ruim, para as pessoas se sentirem isso. Então, eu fico feliz porque vocês são meu colega e dizem do coração, porque eu conheço vocês pessoalmente há muito tempo e sei a pessoa maravilhosa que vocês é. Então, isso me deixa mais feliz ainda de ser companheiro, colega, e ver como eu consegui fazer um bom trabalho, porque eu não matei a criatividade de vocês, e vocês continuaram avançando. Eu acho que o principal trabalho do professor é quando ele não mata a criatividade dos alunos. O professor é para ensinar e levar os alunos a crescer. Na minha terra, eu vejo muito professor lá famoso, que reprova muito. Acho que professor que é bom não reprova. Professor bom é o que ensina, é o que estimula a ensinar a crescer. O professor que reprova é porque ele não sabe. Obrigado, professor. Obrigado, professor João Vitor. Alexandre. Boa noite a todos. Muito obrigado, Samuel, pela exposição do senhor. E agradeço aos demais professores também. Pois bem, quando na década de 50 nós tivemos, em parte por influência da CEPAL, o ingresso a uma industrialização, uma inversão da classe anterior a 50, integrado a latina, isso é, não isoladamente, mas juntos outros. E quando essa tendência se invertimos passíveis a nefastas, não é? Aquelas doutrinas de choque, nós também pensamos juntos e os resultados bem se sabe. E a minha pergunta é como um projeto de país deve estar integrado e deve dialogar, em certo sentido, a um despertar conjunto, isso que não atém-se unicamente do país, mas que olhe a realidade principalmente os vizinhos, que sejam e que juntamente ingressem na tendência de um desenvolvimento democrático, desenvolvimento sustentável, principalmente, que, ao que parece, não vai virar, não é do governo atual, mas de vir no futuro. E, aliás, que também, chamado a pergunta, um ingressar que não esteja passível, como antes, a instituições que são certamente parciais, que engendram ao fracasso. Essa é a pergunta. Professor Samuel, não sei se ficou claro, falhou um pouco, Alexandre, em sua fala. Você entendeu, professor? Ficou picotado, não deu para entender todo o raciocínio que estava colocando. Entendi. Assim, eu entendi. Você perdia um pouco. O que eu entendi, eu vou repetir aqui um pouco, e aí ele confirma se é realmente isso. Eu entendi a ele que ele inicialmente colocou a CEPAL e a formação de um projeto e como se deu o processo de crescimento e que hoje esse governo não tem alternativas para isso e que um processo de desenvolvimento tem que levar em conta todas essas questões ambientais e tudo mais, mas que teria que ter um relacionamento com os países vizinhos para que houvesse esse processo de desenvolvimento. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Será que é isso que ele... Exatamente, professor. E eu somei a essa pergunta um retorno, pode-se dizer, mas
mas um retorno que ao mesmo engendramento ao fracasso de anteriormente. Essa questão aí tem a ver com a geopolítica mundial, né? O que ocorre, que as regras que foram criadas e todos os mecanismos, né, procuraram viabilizar esse processo de desenvolvimento, né? E o processo de desenvolvimento que nós tivemos, ele foi capitaneado pelo capital internacional, com as grandes multinacionais que entraram aqui, né, capitanearam esse processo, e sempre as nossas elites atuaram de maneira subalterna, como agora continua. Ou seja, nunca tiveram um projeto autônomo de ganhar a competição internacional e se posicionar nisso. Uma alternativa é essa que você colocou. O grande professor Paulo Nogueira Batista Júnior, quando foi indicado pelo governo do PT e trabalhou no FMI, Banco Mundial, nesses órgãos, estava justamente lutando por essa alternativa, que ele representava o Brasil, um bloco de países. Então, a alternativa de desenvolvimento, já que nós estamos na periferia, para ganhar graus de força nessa luta contra os grandes países, é justamente aumentar a área de influência do Brasil para esses países da América Latina, principalmente os mais próximos, e não só nós crescermos, mas gerar crescimento e desenvolvimento para eles. Quanto mais esse processo avançar, tanto mais nós vamos desenvolver, porque nesses países seria um mercado sobre a nossa área de influência. Eles cresceriam, teriam bem-estar, nós formaríamos infraestrutura que ligasse de estradas de energia para esses países, de tal modo que eles iam ter crescimento e desenvolvimento, e nós, a reboque do nosso crescimento, impulsionaria eles e seria impulsionado. Mas tem que se lembrar que todo esse processo, né, vai ser justamente bombardeado e procurar criar empecilhos e alternativas prontas, porque, como diz a doutrina Monroe, né, a América para os americanos, mas só que não disseram os americanos do norte, ou seja, toda a área de influência, desde do Canadá até embaixo, é hegemonia do mercado americano e controle americano, e aqui seria o quintal dos americanos. Ou seja, tem toda uma elite dos países, né? Como você tem claro isso na Venezuela, a elite que vivia de explorar o petróleo e as indústrias petrolíferas, vendendo petróleo barato para os americanos, dando um golpe de Estado, tirando o presidente para ficar no poder. Então, aqui, as nossas elites associadas, né, muito dificilmente vão querer romper isso. Né? É por isso que é importante a economia política, geopolítica, porque a gente fica, às vezes, imaginando esse projeto, ou seja, nós economistas temos um projeto de tudo, mas para viabilizar, aí é como bem chamou a atenção o professor João Vitor, economia política, quer dizer, como essas relações de elites internas e externas, as interligações internas, vão viabilizar ou não um processo desse. Na maioria das vezes, é de se pensar que vai se obter esse processo, que é altamente fundamental para incluir o povo. Mas as elites não pensam no povo. Obrigado, Alexandre. Obrigado, professor Samuel. Professor Samuel, para a gente fechar, tem uma pergunta da Milena. E aí eu gostaria, se possível, que você apresentasse seu livro aí fisicamente, você trouxesse aí e mostrasse na câmera. No final, quando você terminar de responder a pergunta da Milena, por favor. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, parabéns, professor Samuel, por mais um livro. No início da sua fala, o senhor mencionou que o Estado, em especial o Estado brasileiro, ele está subjugado ao interesse do capital financeiro. Em sociologia, se discute muito essa ideia, atrelando ao conceito de autonomia relativa do Estado, que seria quando os anseios da maioria não correspondem aos interesses do bloco que está no poder.
Philippe Herzog, um autor francês que também discute isso, ele defende a ideia que esse contexto só seria rompido quando a luta de classe tivesse força suficiente para transformar a ideia de Estado. Eu gostaria de saber se, na sua concepção, essa força que seria oriunda da luta de classe, ela é uma ideia fundamentada para transformar uma filosofia em algo concreto, ou seria apenas uma ilusão, que, digamos, as ilusões já estão perdidas? Milena, a última parte eu não consegui captar de quando você colocou em termos da teoria de autonomia do Estado. Essa parte aí não deu para eu entender. Mas o que eu penso, quer dizer, você tem um Estado que também tem certa autonomia. Isso aí é uma parte correta dessas teorias. Mas o Estado, dentro da visão de economia política, são blocos, né, blocos de setores da sociedade que vão penetrar nesse Estado, né, para determinar as regras do jogo, os projetos de país. Os estados da periferia, né, o grau de autonomia desses estados é diferente, né, de um grau de autonomia de um estado como o Estado americano, que tem todo um establishment, né, que já tem um projeto de nação, qualquer que seja o representante do governo americano que entrar, republicano ou democrata, o projeto de império americano vai ser o mesmo, não modifica. Mas um Estado como o brasileiro, né, que nunca apresentou às suas elites um projeto de nação, mas sim um projeto de fazer negócio e utilizar o Estado em proveito próprio, né, fica uma autonomia muito reduzida com relação a isso, né? E o Estado antes era um Estado que era aparelhado. Tanto é que agora a reforma do Estado que querem fazer é justamente voltar justamente a tirar a autonomia relativa dos poucos funcionários, né, que querem manter essa autonomia, como é a universidade, não é à toa que se sucateia a universidade, porque tem um pensamento crítico sobre a nação, né? Então, a autonomia dos setores administrativos do Estado, né, pela reforma administrativa, vai ser perdida porque os cargos, né, vão ser justamente os principais cargos e as coisas vão ficar na mão justamente de políticos, né, que são eleitos, né, os nossos políticos são eleitos, né, na sua grande maioria ou totalidade pelo poder econômico e são mantidos pelo poder econômico. Isso significa, né, que a corrupção não é nada mais do que isso. Principalmente, né, financiamento de campanha. Vamos dizer, e a corrupção política é insignificante em relação, né, ao controle que os principais organismos econômicos têm no orçamento do Estado. Essa que é a questão fundamental. Então, pelo que deu para entender da sua fala que estava picotado, era a ideia, espero que tenha caminhado na linha do que você estava pretendendo me perguntar. Obrigado, professor Samuel, obrigado a todos pela participação. Ó, o livro aí. Parabéns. Esse Parabéns. é o livro que a editora Dialética publicou, e eu convidei o professor Prancácio, ele prontamente me atendeu para fazer o prefácio do livro, porque eu sei da qualidade técnica profissional dele, principalmente porque ele é uma pessoa que é muito criterioso, muito minucioso, ele vê defeitos e procura ajudar a gente de toda maneira. Então, eu tinha essa coisa. E procurei também o professor Osmar Gomes, né, da UFDPA, né, para fazer uma apresentaçãozinha, e ele fez essa apresentação, e eu fiquei muito feliz com esse trabalho, porque ele
diz respeito a minhas preocupações de entender, novamente repetindo, por que nós temos um país tão rico, por que nós temos tanta condição, um povo tão criativo. O brasileiro é muito criativo. Veja como as pessoas escapam nos sinais, veja como nós subsaímos em tudo que nós procuramos fazer, no humor, na música, a criatividade. E quando a gente abandona a nossa criatividade, que é o que está acontecendo hoje no esporte, principalmente no futebol, onde nós primeiro ensinaram o futebol para o mundo, e hoje não. Ao copiar o europeu e a trazer gente de fora, o nosso futebol está medíocre. É como a ciência econômica. Ao deixar os grandes clássicos que nós tínhamos, pessoas que diziam por ciência aqui, Celso Furtado, Inácio Rangel, Caio Prado Júnior, o sociólogo Florestan Fernandes, outros que agora eu esqueço o nome, e copiar econometria, mercado financeiro e dados, nós estamos empobrecendo a ciência econômica e o pensamento do Brasil. Eu agradeço pelo convite, obrigado a todos e estou bastante feliz com o convite de vocês. Professor Samuel, nós é que agradecemos aí na verdade, uma consolidação de toda a sua trajetória acadêmica, que é uma obra que tem uma aula de economia, né, que você vai percorrer aí por toda a teoria econômica. Não, quando a gente olha a Lei de Responsabilidade Fiscal, o subtítulo define bem, né, os seus argumentos, que são construídos a partir da teoria econômica. Então, é uma obra, como eu digo, uma obra-prima, né, que mostra toda a sua trajetória de estudo, de pesquisa, né, em economia, ao longo da sua dedicação à docência, e que é um trabalho, assim, de leitura obrigatória para todos os discentes, para todos os programadores de política econômica e para todo cientista que se preza, né. Então, parabéns, professor Samuel, pelo livro. Muito obrigado por nos oportunizar desse momento, né, de compartilhar um pouco das ideias. E aí eu deixo recomendado aqui essa leitura para que a gente olhe com detalhes aí tudo o que o professor Samuel escreveu, que é uma grande obra aí para qualquer economista obrigatoriamente ler. Muito obrigado, professor. Boa noite. E, professor João Vitor, você tem a fala aí para fazer o fechamento, e caso alguém ainda queira se manifestar, o espaço está aberto para a gente encerrar e eu parar a gravação aqui. Obrigado, professor, obrigado, Milena, obrigado, Gustavo, Alexandre, João Carlos, professor João Vitor e principalmente o professor Samuel. Aqui nós temos aí alunos, estudantes de economia extraordinários, que daqui a pouco estão fazendo aí um trabalho excelente também como economista. Agradeço essa presença aqui dos nossos futuros colegas aí, economistas. Obrigado, pessoal. E eu agradeço ao Prancácio, né? Porque o Prancácio ele é acostumado a agradecer a todos, a elogiar a todos, mas ele não aceita nem agradecimento nem elogio. Então, Prancácio, parabéns por tudo que você faz pelo departamento, por toda sua solidariedade, seu compromisso com tudo. E você também merece os melhores elogios. E acho que é um consenso entre todos que conhecem você, que sabem que você realmente é essa pessoa fantástica. Então, obrigado a todos, eu agradeço em nome de todos, né, pelos elogios, mas eu também retribuo a você, porque é sincero e espontâneo. Mas eu gostaria só de reforçar mais uma vez a alegria que está aqui e a felicidade que é saber desse compromisso que se tem para compreender e transformar a realidade, né? Quando eu comecei a estudar economia, tinha muita essa preocupação de tentar compreender e contribuir com a transformação, e quando nós encontramos referências, a gente fica mais forte. Então, isso me torna muito mais confiante, né? Então, eu fico muito feliz, parabenizo o professor Samuel por esse trabalho incrível, pela trajetória incrível, né, que é uma referência a todos que o conhecem, e eu fico feliz também pelos estudantes que estão aqui presentes, porque eu já me vi nesse lugar há pouco tempo atrás,
e é muito bom ver como tem essa preocupação que vai caminhando entre gerações. Então, realmente é uma questão muito especial para mim. E parabéns, professor Samuel, mais uma vez, parabéns a todos, e espero que o próximo livro seja melhor ainda. Alguém mais deseja falar? Os meninos aí, Milena, João, não? Então, a gente declara encerrado, eu vou parar a gravação. Se vocês puderem ficar